Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu sou a doutora Elisiane Rodefer, sou fonoaudióloga e psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum que eu escuto quase que diariamente no meu consultório. A pergunta se zumbido é sempre sinal de problema auditivo? Então essa é uma pergunta muito frequente, muito comum, uma dúvida comum nas redes sociais e no consultório, e a resposta, como vocês vão ver, nem sempre ela é tão simples. Então hoje a gente vai entender um pouquinho. Primeiro vamos falar o que é o zumbido, é sempre bom lembrar, né? É sempre bom a gente esclarecer quando ele está ligado à perda de audição, quando ele aparece mesmo com a audição normal, então talvez em alguns casos, tá? Qual o papel do cérebro, que eu sempre falo, porque eu acho que isso é uma forma indispensável para a gente poder entender o zumbido, qual o papel do cérebro no zumbido e as nossas opções de tratamento na hora que a gente começa a enxergar essas condições, tanto de perda de audição ou uma perda de audição que não é tratável, ou eu não tenho uma perda de audição detectável por exames, enfim, o que eu faço a partir daí, tá? Então, nossa ideia agora é a gente bater um papinho. O pessoal já está chegando, já está entrando, e eu tô com todas as perguntas que foram colocadas na caixinha de perguntas ali nos stories, e aí vou tentar responder a todos vocês, tá? Vamos ver se a gente consegue responder as perguntas e as perguntas que vierem surgindo aí ao longo do nosso bate-papo, tá bom? Então vou fazer essa sequência que eu falei para vocês e a gente vai conversando. Se surgir outras dúvidas a gente vai encaixando, e aí depois nas perguntas também, se tiverem coisas diferentes, a gente já consegue esclarecer, tá? Então, o que é o zumbido? É a percepção de um som que não tem uma fonte sonora externa, um som que a gente percebe dentro da gente. Existe zumbido objetivo e zumbido subjetivo. O subjetivo é o mais comum, é aquele que ninguém percebe, que se eu botar alguém do lado da minha orelha, não consegue perceber. Muito provavelmente é o zumbido de quase todos vocês ou todos vocês que estão aqui comigo nesse momento. O zumbido objetivo, que é quando eu consigo escutar, normalmente ele tem outras causas que demandam um tratamento médico. Então, normalmente não é um zumbido com tratamento um pouco mais diferenciado do que o que a gente vai conversar aqui, tá? A gente vai falar muito provavelmente de zumbidos mais subjetivos do que objetivos, tá? Mas o zumbido então é um sinal, um som, e ele pode aparecer como chuva, como chiado, como panela de pressão, como apito, batida de asa de borboleta, enfim, diversos tipos de som. Então às vezes as pessoas dizem, eu não tenho um zumbido, eu tenho um apito na orelha. A gente chama tudo isso de zumbido, tá? É o nome que a gente que estuda zumbido dá para essa percepção de um som, seja lá esse som como for, às vezes até música, tá? Que não vem de uma fonte sonora externa. Então o que a gente tem que lembrar é que ele varia de pessoa para pessoa, e uma coisa muito importante que eu acho que é sempre bom a gente deixar claro, que ele não é uma imaginação, não é coisa da sua cabeça, tá? No sentido de ser algo falso. É um fenômeno real, mas que acontece dentro do nosso sistema auditivo e que muitas vezes, ou eu diria que quase todas as vezes, está relacionada ou tem uma participação do nosso cérebro, da via central de interpretação do som e dos nossos sistemas sensoriais. Para entender, pensa assim, pensa na audição como uma antena que capta sons e que envia para o cérebro. Se essa antena ou se essa rede leva o sinal, tiver algum problema, o cérebro pode inventar um som para preencher o silêncio. Então é como se o cérebro, na hora que ele não recebesse aquele som que ele estava esperando receber, porque a orelha não está encaminhando aquele som lá para dentro do cérebro, o cérebro tenta compensar essa falta criando um som, gerando um estímulo auditivo que é lido pela gente como zumbido, tá? Então, em muitos casos, o zumbido está associado a algum grau de perda auditiva, tá? Então, na boa parte dos casos, existem pesquisas, existem estudiosos que dizem que em todos os casos ele estaria ligado a algum grau de perda auditiva, mesmo que uma perda auditiva oculta. Então, se você perde a capacidade de ouvir certos sons, na hora que o cérebro interpreta essa falta, mesmo que seja algo mínimo, mesmo que seja algo muito pequenininho,
o cérebro se ajusta a isso. Isso se chama plasticidade neural. Lembra que a gente fala bastante de plasticidade nas nossas lives? Porque a gente usa da plasticidade neural para tratar o zumbido. E o zumbido, ele é resultado de uma plasticidade neural. Então, na hora que o zumbido aparece, na hora que eu tenho uma privação da entrada do som lá na orelha, o meu cérebro, por meio da plasticidade neural, ele se ajusta a essa falta de som e acaba por gerar um som. E eu começo a perceber um som que é gerado lá no meu cérebro, por causa dessa falta da entrada, por meio dessa plasticidade neural. O que a gente precisa é trabalhar essa plasticidade para parar de produzir, de gerar esse som que aparece aí na via, tá? Eu já vou responder as perguntas que botaram lá na caixinha de perguntas, tá? Assim que a gente terminar, que eu sempre faço vou falar um pouco sobre o assunto, e como é fora do assunto, aí eu respondo, tá? Vou responder essa tua pergunta, tava na caixinha de perguntas, eu respondo, tá? Só que o que acontece com essa compensação aí, que acontece no cérebro na falta do som, essa compensação pode gerar uma atividade elétrica espontânea no córtex auditivo, e é isso que faz o zumbido aparecer. Então, o que a gente sabe por exames de neuroimagem é que áreas do cérebro entram em hiperativação, tem uma mudança de oxigenação de algumas áreas, e isso não é uma lesão. Vocês vão fazer ressonância, não vai ter uma alteração, não vai ter um dano, não vai ter uma lesão no cérebro de vocês. Mas certas áreas entram em hiperativação e isso é o que gera, é o que mantém o zumbido, tá? Pensa que é como se fosse um rádio mal sintonizado. Quando o sinal é fraco, ele aparece o chiado, não aparece o som, tá? Então é mais ou menos isso. É muito comum em perdas auditivas, muitas vezes relacionadas à idade, à exposição a sons altos. Então a gente sabe, os estudos mostram que é uma das grandes causas de zumbido, né, de alteração da audição e de zumbido, a exposição a sons altos, as doenças da orelha interna, do caracol da audição, da cóclea, que tá aqui. Então, doenças que dão aqui, alterações que dão dentro desse caracol, que alteram as células que transportam a informação sonora aqui, que a gente chama de células ciliadas, que carregam essa informação para o nervo, e o nervo leva isso para o cérebro. Às vezes, quando essas células não funcionam tão bem, ou elas não estão mais funcionando, ou estão funcionando de forma alterada, eu tenho uma diminuição da audição, às vezes mínima, às vezes eu nem detecto nos exames, e a gente vai falar de exame já já, e essa alteraçãozinha aqui o cérebro já lê. O cérebro é muito específico, o cérebro consegue perceber toda e qualquer pequena alteração. Lembrando que todos nós temos alteração, tá? Existem estudos bastante recentes sugerindo, inclusive, que o zumbido, a gente nem poderia relacionar direito à perda de audição nesse sentido, mas ao resultado dessa perda no cérebro. Então, a gente lembrar de olhar para o cérebro, porque todos nós temos perda. A gente nasce e a gente começa a perder células. Então, os estudos novos estão mostrando que não é como a gente achava antes, a partir de tal idade a gente começa a perder células. Não, a gente nasce e começa a perder células, segundo esses estudos. Então, essa perda de células, ou é quando ela ganha um corpo maior, uma quantidade maior, e aí ela aparece na audiometria, ou às vezes quando ela acontece de uma forma que ative essa plasticidade do cérebro, e aí automaticamente, ou de alguma maneira, o zumbido acaba sendo um resultado dessa neuroplasticidade, tá? E nesses casos, muitas vezes, os aparelhos auditivos, eles são indicados para pessoas que têm perdas significativas, que têm uma indicação para aparelho. Lembrando que existem perdas que o aparelho não vai nos ajudar, então perdas das frequências agudas não tem indicação de aparelho, mas tem como tratar de qualquer forma. Então lembrem disso, eu não tenho como corrigir a perda de audição ainda, mas eu tenho como tratar, tá? E a gente tem terapias para isso, a gente tem diversas estratégias terapêuticas que a gente também vai conversar aqui, que ajudam então a reduzir o incômodo e podem, por que não, levar até a cura, apesar de não ser uma promessa, tá, gente? Lembrando disso. Então vamos falar um pouquinho sobre zumbido e audição normal. É meio intrigante, né? Porque quando a gente pega um paciente, e às vezes eu vejo aqui no Instagram também o pessoal, eu fiz de tudo, fiz todos os exames e eu não tenho nada.
não tem nada que a gente consiga detectar na audiometria. Então, não tem nada que a gente consiga detectar no exame de emissão autoacústica, não tem nada que a gente consiga detectar no exame de Berard, né? Então, assim, e talvez o que você tem não é detectado nos exames, né? O zumbido é sinal de que alguma coisa ali se modificou. Então, primeiro a gente precisa entender a audiometria convencional. Já falei dela aqui. O que é a audiometria convencional? Aquele exame que eu vou na cabine, eu ponho um fone, a fonoaudióloga vai pedir para você apertar o botão ou levantar a mão toda vez que você ouvir um apitinho, um barulhinho, mesmo que o barulhinho seja baixinho. E aí a gente vai medir o mínimo de som que você consegue perceber nas frequências de 250 Hz a 8.000 Hz. Essa é a audiometria tradicional. Por quê? Eu escuto de 20 a 20.000 Hz. Por que eu estou avaliando só 250 a 8.000 Hz? Porque esta é a região que a gente utiliza no dia a dia. Então, os nossos sons do dia a dia, eles tendem a ser sons que estão dentro dessa faixa de frequência. Então, a gente não tende a perceber tanto sons mais graves, nem sons mais agudos no nosso dia a dia. E a viradinha, a grande questão dessa história toda, é que para a gente perceber fala, ouvir fala, compreender fala, essas são as frequências que são responsáveis pelos sons de fala. Então, a gente precisa dessas frequências estarem preservadas para compreender a fala humana de uma maneira adequada. Então, por isso, a gente avalia essa região. Senão, seria um exame extremamente longo, demorado, cansativo e não necessariamente traria muita solução para muitos casos, porque, por exemplo, se eu tiver uma perda lá em cima, lá, né, nas frequências super agudas, o aparelho auditivo não vai resolver essa questão. A gente não utiliza o aparelho para isso, que ele não chega até lá. Nem teria necessidade, porque a gente vai focar nos sons que eu preciso para entender, para compreender fala. Então, o exame convencional, ele avalia isso. Existe também a chamada perda auditiva oculta, que é uma sinaptopatia, é uma alteração, uma doença nas sinapses neurais. Então, o ouvido capta o som, mas as conexões entre as células auditivas e o nervo auditivo não estão acontecendo da maneira adequada. Então, o som chega mais fraco ou distorcido no cérebro, mas ele não aparece no exame de audiometria. Então, o exame de audiometria está normal, mas tem uma alteração ali na conversa entre essas células, né? Essas sinapses entre as células e o nervo. E isso também pode ser uma causa de zumbido, tá? Não pode esquecer nessa história toda que a gente agora, quando está falando de exame, de audiometria, a gente pensa muito em orelha, mas a gente tem um sistema nervoso central que está envolvido nessa história. Tá? Então tem um papel aí do nosso sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central, ele é sensível ao estresse, ele é sensível à ansiedade, ele é sensível aos distúrbios do sono, às alterações do processamento auditivo central, que é quando esse som chega e vai passar por diversas áreas lá no meu cérebro para eu codificar e decodificar essa informação que está subindo, que pode gerar ou pode estar envolvido, aumentar ou até gerar, ou até participar, né, do zumbido, tá? Quando os exames, o que os exames nem sempre mostram, então, é necessariamente algum tipo de alteração que talvez possa existir, que possa estar participando da geração aí do zumbido. Então, quando o paciente diz, meu exame deu normal, mas eu tenho zumbido, não significa que tá tudo perfeito, que não tem nada acontecendo lá no meu sistema. Lembrem que a gente nasce, segundo essas novas pesquisas, e já começa a perder células da audição, tá? Todos nós. Porque alguns têm zumbido e outros não? Porque a gente tem um quebra-cabeça para montar. Zumbido não está pura e simplesmente relacionado à audição. Normalmente a audição está envolvida, normalmente ela está. Mas ela não é a única participante do processo. Senão todos nós, quando perdermos a audição pela idade, como se fala por aí, que a gente chama de presbiacusia, teríamos zumbido. E não funciona assim, tá?
Então, lembrando que a audiometria convencional, ela tira, então, meio que uma fotografia de como é que tá a minha audição, mas ela é só um pedaço do filme, é como se eu recortasse um pedaço do filme. Ele não enxerga tudo, a gente ouve mais sons mais graves e sons mais agudos do que essa. Então, existem alguns outros exames que pode ser que o seu médico otorrinolaringologista solicite para você, que seria a audiometria de altas frequências, que então vai avaliar essas frequências de 8.000 Hz até frequências mais altas, né? Já que a gente ouve de 8 a 20, então ele vai ver lá como é que tá essas frequências mais agudinhas, como é que a gente tá escutando nessas frequências mais agudinhas, tá? A gente tem as emissões otoacústicas. Emissões otoacústicas é o famoso teste da orelhinha que a gente faz em crianças, em bebês. Existem protocolos para adultos e eles vão avaliar como é que estão as células aqui dessa região, as células ciliadas externas, a gente tem externas, tem internas, mas como estão as células ciliadas aqui dessa região, tá? Da cóclea, do caracol da audição, tá? E aí ele já consegue muitas vezes detectar se existe algum tipo de alteração nessas células, às vezes antes de que essa alteração apareça na audiometria, por exemplo, tá? Pode ser que o teu médico solicite os potenciais evocados auditivos. E aí eles vão avaliar, tem potencial evocado auditivo de tronco encefálico, tem potencial auditivo que vai pegar áreas mais para cima do caminho da audição lá dentro do cérebro. O que a gente acostuma fazer, que é o PEAT ou BERA, é o que avalia o nervo da audição, o oitavo paracraniano. E ele avalia se esse nervo está disparando de forma sincrônica, se a dança da conversa entre uma célula e outra está acontecendo da maneira que a gente espera, ou se uma está indo para um lado e outra está indo para o outro. Então, avalia como é que está essa conversa aqui do nervo. E existem alguns potenciais evocados que, inclusive, avaliam como que está esse processo em áreas mais centrais, mais lá em cima no meu cérebro, tá? E a gente também vai ter o processamento auditivo, o teste de processamento auditivo, que avalia como é que eu estou processando essa informação. Os sons que estão chegando, como que eu avalio qual é as características desse som, sons de fala, de quem entra numa orelha, quem entra na outra, como eu consigo separar o barulho de fundo do som que eu estou escutando, da conversa que eu estou escutando. Então, o processamento auditivo central, ele consegue avaliar aí essas questões relacionadas ao processamento central dos sons, como que esse processamento dessa fala, desses sons está acontecendo lá nas vias centrais, tá? O que a gente tem que lembrar é que tem um exame do ouvido, mostra como o cérebro está lidando com o som. Então, uma avaliação clínica completa que considera sintoma, histórico, estilo de vida, todas essas questões que a gente sempre conversa nas nossas lives é super importante. Então, a gente avalia como ele está processando, se ele está recebendo, se está chegando, mas tem coisas desse processo que a gente não consegue enxergar por meio desse exame. Por exemplo, a gente não consegue enxergar essa hiperativação dessas áreas do cérebro que geram e que mantêm zumbido, que a gente sabe que são causadoras ou mantenedoras de zumbido. Tá? Isso esses exames não conseguem enxergar. Como que a gente descobriu? Os pesquisadores descobriram isso. Eles descobriram isso com exames de imagem específicos. Normalmente são exames que são usados especificamente para pesquisas, que são exames mais caros, enfim, mais demorados, e acabaram descobrindo. Então a gente sabe, inclusive, quais são as áreas do cérebro que estão envolvidas no surgimento ou na manutenção do zumbido, tá? Então a gente já tem isso mapeado, tá? E aí, qual seria então a nossa saída? Qual seria a solução? Então, o que a gente tem que pensar? Seja com perda auditiva ou com exames que mostram uma audição dentro dos parâmetros de normalidade, o tratamento do zumbido segue sendo individualizado. Eu não tenho uma fórmula para todo mundo. Apareceu uma perda de audição, essa perda é pequena, essa perda é grande, esse vai para aparelho, esse não vai. Não sei, eu preciso ver cada caso. Mas existem algumas estratégias que a gente pode lançar mão. E sim, o aparelho auditivo é uma das estratégias. Muitas vezes me escrevem, principalmente aqui no Instagram, botei o aparelho auditivo e não resolveu o zumbido. Tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração nesses casos. Primeiro, o aparelho auditivo não é mágico. A gente às vezes tem a ideia de que eu vou botar o aparelho, vou ficar 1 ou 2 semanas e ele tem que fazer o zumbido sumir. Muitas vezes os resultados do aparelho auditivo no que se relaciona ao zumbido vão começar a aparecer depois de 3 meses.
tá? Porque o aparelho vai estimular cérebro. A gente acha que a gente está lidando só com a orelha, com o aparelho, mas não, ele está estimulando o cérebro, ele está devolvendo o som para esse cérebro que estava privado de som, tá? Então, é uma estratégia muito interessante. Em alguns casos, eu diria que existe uma indicação muito importante para justamente estimular o cérebro. Então, em casos de perdas mais importantes, o aparelho auditivo, independente de zumbido, tem uma indicação para que esse cérebro continue sendo estimulado. Lembrem vocês que se vocês têm o braço quebrou, eu enfaixei. Você tira, enfaixei não, engessei. Tirei o gesso, depois que eu tirei o gesso, eu passei alguns meses de gesso, eu vou olhar um braço e outro, vocês vão ver que o braço que estava engessado tá fininho, a musculatura não tá legal, porque ele ficou parado. Tudo que fica parado sem ser estimulado, sem ser usado, utilizado, ele acaba sendo descartado, não utilizado. Aqui a musculatura vai murchando, não está sendo usada, o cérebro é a mesma coisa. Então, em alguns casos onde a gente tem uma perda significativa, uma perda importante, o aparelho auditivo, ele é pensado não só para audição, não só para o zumbido, mas também para um cérebro que segue sendo estimulado, um cérebro que siga sendo provocado e trabalhado, tá? Para que ele não fique lá e aí de repente aquelas células não estão fazendo nada, né? Essas células acabam sendo às vezes alocadas para outras regiões e eu acabo tendo aqui uma reorganização que não me favorece, tá? A gente pode lançar mão de terapia sonora para reduzir a percepção do zumbido e para tratar essa plasticidade neural. Lembrando que a terapia sonora, eu sei que se fala muito, põe um sonzinho para disfarçar o zumbido. Eu não utilizo dessa forma. A terapia sonora tem que ser pensada para trabalhar essa hiperexcitação do cérebro. Então a terapia sonora ela consegue ajudar a gente no nosso trabalho de reduzir a hiperexcitação lá do cérebro, tá? A terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar então com essa reação emocional, com o sofrimento causado pelo zumbido. A terapia cognitivo-comportamental também age no cérebro. A gente tem pesquisas mostrando uma reorganização do cérebro de pessoas que fazem a terapia. Então, pesquisas que verificaram, estudaram o cérebro antes e depois de terapia. Então, mostra que esse cérebro modificou. Estou falando aqui de terapia cognitivo-comportamental não específica para zumbido, para outras áreas que já tem pesquisas nesse campo. Eu nunca vi nada disso para zumbido, eu tenho que até procurar se alguém já fez. Mas, enfim, a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental para TEPT, transtorno de estresse pós-trauma, eu já vi vários trabalhos. Ansiedade, já vi trabalho. Depressão, com certeza absoluta, tem vários trabalhos mostrando uma reorganização do cérebro antes e depois, ou seja, mexe com a plasticidade neural, tá? A gente pode lançar mão de técnicas de relaxamento e de manejo do estresse junto com o processo, lembrando vocês que os tratamentos às vezes vão englobar mais de uma estratégia. Às vezes você diz, ela me passou um mundaréu de coisas. Sim, porque a gente vai pegar toda uma abordagem que talvez seja adequada para você. E isso pode significar eu casar técnicas, tá? A gente tem comprovação científica de que se a gente associar estratégias, nós temos resultados melhores do que estratégias isoladas, tá? Por isso que muitas vezes a gente fala de um tratamento multiprofissional, tá? Enfim, então isso é uma coisa que a gente realmente tem que pensar. As questões relacionadas a hábitos do sono, alimentação, exposição a sons, justamente para a gente seguir preservando a orelha, para a gente manter uma orelha saudável. Tem coisas que são tóxicas para a orelha. Então, por exemplo, cigarro é tóxico para a orelha também, não só para o seu pulmão. Bebida alcoólica, a orelha também sofre com ela. Alguns remédios que são tóxicos para a orelha também não são interessantes, né? Então, exposição a sons de forte intensidade, uso de fone constante, estímulos mais fortes, né? Fone com som mais forte. Também tem que ter cuidado, também podem ser coisas que podem prejudicar o nosso ouvido, gerar lesão nessas células e aí a partir daí reorganizar o meu cérebro de uma maneira que ele possa criar ou produzir zumbido, tá?
O mais importante é entender que o zumbido não precisa controlar a sua vida, existem caminhos para a gente lidar com ele e para recuperar a qualidade de vida. Tá? Então vamos lá, para responder a pergunta do título, e aí eu vou para as perguntas de vocês. Zumbido nem sempre é um sinal de problema auditivo, pelo menos não é um sinal de problema auditivo detectável. Hoje, com o conhecimento que a gente tem e com as ferramentas que a gente tem para avaliar a audição, tá? Então, essas coisas tendem a ter evoluções grandes da ciência, então novas ferramentas, avaliações mais específicas e mais precisas, e isso é algo que pode nos trazer informações novas relacionadas a isso, tá? Ele pode sim ser um sinal de uma perda auditiva que ainda não foi detectada nos exames que nós temos até hoje, né? As alterações lá em como esse som é processado lá dentro do córtex e mudanças relacionadas ao cérebro, né? E isso pode estar ligado a um monte de coisa que acontece no cérebro, tá? É importante investigar e buscar uma abordagem completa, não se limitar só ao exame. Eu fiz a audiometria, deu normal, pronto, é isso. O médico falou que eu posso ir para casa. Não, não é assim. Então, vamos lá, eu tenho formas de tratar. Eu avaliei tudo que eu tinha para avaliar, eu vi a minha questão metabólica, além da questão auditiva, eu vi a questão muscular, além da questão auditiva. Dentro dos exames auditivos, eu fiz tudo que estava indicado para mim, no meu caso, isso é uma indicação. Né? Será que eu fiz tudo o que estava indicado para poder entender o que pode estar acontecendo? Enfim, tá? Então, a avaliação ela é uma parte muito importante, inclusive para a gente determinar o que a gente vai fazer aí a partir dela, tá bom? Então, lembrem-se disso, a audiometria normal. E outra, gente, um outro detalhe que é bom eu reforçar aqui. Às vezes, a audiometria está normal. Normal não é bem que a gente fala, tá dentro dos parâmetros de normalidade, tá? Porque estar dentro dos parâmetros de normalidade não quer dizer normal, por incrível que pareça. Então, o que a gente sabe? Que hoje a gente tem um limite que é considerado normal. Quando você vai ver lá, bolinha vermelha, xizinho azul. Bolinha vermelha, orelha direita, xizinho azul, orelha esquerda. Se a gente for olhar nesse mapinha, vai ter lá de 250 a 8.000 Hz, lá nesse gráfico. Então, o que a gente observa às vezes? Algumas bolinhas da orelha direita, bolinhas vermelhas, estão lá em cima, 10, 5 dBs, 10, 5 dBs. E aí eu tenho umas bolinhas lá em 20, 25, aí vão dizer, não, tá dentro da normalidade. Tá, mas vamos pensar comigo? Tá todo mundo em 10 e tem algumas que estão em 20, 25. Todas deveriam estar em 10. Então, mesmo estando dentro da normalidade, já está me mostrando que ela está indo ali para um limite. Porque eu esperaria que todo mundo tivesse aqui em cima e não que eu tivesse essa diferença. Isso já pode ser um fator que pode estar envolvido no zumbido, sim. Isso pode ser um fator que pode estar envolvido no zumbido, sim. Então, essa pequena diferença, mesmo dentro dos limiares, dos padrões de normalidade, já pode explicar para a gente que um acordar aqui do cérebro, uma circuitaria que tenha se formado, né, se gerado aí em função dessa pequena alteração aí nessas célulazinhas e que acabam gerando, que podem sim gerar essa circuitaria toda, tá? Então, vamos lá, vou tentar responder então as perguntas, deixa eu voltar lá atrás, e eu vou tentar responder aqui para poder responder as se zumbido pode ser um tumor. Sim, zumbido pode ser um tumor, tá? Não é comum, é bastante infrequente, tá? O zumbido ser tumor, mas sim, pode sim, tá? Normalmente, quando a gente fala de tumores relacionados ao zumbido, normalmente são relacionados ao neurinoma do acústico, um tumorzinho, que é um tumor benigno que dá no nervo auditivo, no nervo da audição, no oitavo par craniano, tá? E normalmente ele é de um lado só. Tá? Então, a gente teria o zumbido de um lado só, ele pode vir acompanhado de perda de audição, de tontura, dependendo se esse tumorzinho tá pegando a parte vestibular, que é o labirinto, a parte do nervo que traz a informação do labirinto, então às vezes ele também pode vir acompanhado de tontura. Como saber se é ou não? Fazendo uma avaliação. Então, vai no otorrinolaringologista. Se você tem medo que seja, por mais que você não tenha nada na sua história que nos faça desconfiar disso, tá? Mas eu tenho medo que seja, faz exame.
Eu sou adepta da ideia, olha, eu tô com medo, eu não vou tirar isso da minha cabeça. Faz exame, olha que não é nada, pronto, vi que não é nada, descanso meu coração e sigo meu baile, vou fazer o tratamento que eu tenho pra fazer, descansada, sem criar minhoca na cabeça, tá? A G colocou câmera hiperbárica é boa para zumbido e perda auditiva. Nunca vi nada falando de câmera hiperbárica para tratamento de zumbido. Existem sim estudos e indicações do uso de câmera hiperbárica para surdez súbita, com resultados interessantes, porque ele melhora a oxigenação do corpo, o processo inflamatório do corpo. Então, eu já vi a indicação da câmera hiperbárica para surdez súbita. Para perdas de audição em geral, nunca vi. Para tratamento de zumbido em geral, também nunca vi, tá? Aqui, fiz a audiometria, meu Deus, tô apanhando aqui. Fiz a audiometria, acusou leve perda auditiva, mas na prática creio ouvir normalmente. Tenho 61 anos e meu zumbido diminui um pouco usando café descafeinado, evitando chocolate e outros alimentos. Então, Flávia, ele pode estar relacionado a essa pequena perda de audição, mas pode ser que não. Então, isso também é um outro fator que às vezes eu vejo, assim, né? Às vezes o paciente tem lá uma perda de um lado maior do que a do outro, o zumbido é do lado em que a perda é menor, e a gente esperava que fosse do lado que a perda é maior. Então, até que ponto é a perda de audição que de fato está interferindo? Ela pode ser uma peça do quebra-cabeças, mas talvez não uma peça tão importante assim, tá? Então, assim, a perda leve, dependendo de onde ela acontece, principalmente quando ela acontece nas frequências agudas. Então, eu tenho lá um gráfico onde eu tenho aqui super em cima e eu começo a cair lá no final do gráfico. Então, eu tenho essa quedinha nos agudos que a gente fala. Muitas vezes ela é imperceptível, ela é pouco percebida. Tá? Dependendo de como ela vai aumentando essa perda, vai descendo no gráfico, aí eu começo a ter dificuldades do tipo, ambiente barulhento, eu não consigo entender conversa. Quando eu reúno a família toda para almoçar, eu não consigo entender a conversa direito, eu escuto, mas eu não entendo. E aí começam essas coisas. Mas quando ela é muito sutil, muito no começo, muito lá nas frequências mais agudas, às vezes não percebe mesmo, tá? E você deve ter alguma relação com estimulantes, tá? Seja aí por um aumento de ansiedade ou por uma própria ação do estimulante para você, né? Porque essa questão de café e de chocolate, ou talvez o açúcar, não sei se você põe açúcar no café, mas o chocolate costuma ter um açúcar mais alto e tal, então talvez são duas coisas que eu ficaria de olho, tá? Tanto os estimulantes quanto o próprio açúcar, se você tem alguma sensibilidade aí ao açúcar, tá? Pais de 2 príncipes, já avaliamos tudo, está tudo normal comigo. Faltou apenas para angiotomografia do cérebro. Acho que é isso. Então, eu gostaria de ver o que é tudo normal e se tiver todos os exames dentro daquilo que a gente espera, ainda assim é possível tratar o zumbido, tá? Então, às vezes eu não tenho, mas eu não tenho nenhuma causa. Tinha, talvez ela já se resolveu. E aí o que ficou foi o sintoma. Eu sempre conto a história do membro fantasma, existem pesquisas, existe uma pesquisa antiga até, em que o título desse trabalho se chama O Som Fantasma, e ele compara o zumbido ao membro fantasma. O que é o membro fantasma? Eu tive que amputar, perdi o pé, o braço, a mão, e eu sinto coceira, dor, queimação na perna, na mão, no braço, que não existem mais. O que acontece nisso? Eu tirei o causador do problema, mas lá no meu cérebro eu tenho uma região que chama homúnculo de Penfield, em que esse problema está registrado lá. Então eu tirei da periferia, mas o cérebro mantém a informação. Então, às vezes, com zumbido é da mesma forma. Lembra que ativa toda uma circuitaria no cérebro? Talvez o que está ativando essa circuitaria já foi embora, mas a circuitaria permanece ativa. Então, o que a gente tem que olhar nesses casos? Eu não vou ter uma causa para tratar, não tem mais a mão para tratar, mas eu tenho como tratar a circuitaria. Então, eu vou ter que olhar para tratar o zumbido ali, tá? Ainda assim, lembre, tem tratamento, tá? Eu tenho zumbido há mais de 20 anos, pelo que sei, não tem como acabar com ele, verdade? Ninguém pode te prometer cura do zumbido, tá? Então, se alguém disser, eu tenho aqui uma coisa, que nem dizem no Instagram para vender remédio, que resolve o zumbido e que cura o zumbido e que você nunca mais ouve zumbido, é uma promessa que nós não podemos fazer, tá? A gente não sabe existe cura, sim, existem pessoas que ficam sem nenhum zumbido, existe.
É uma promessa? Não é uma promessa. Eu sei quem vai passar por isso, quem vai chegar lá, não sei. Tá? Existe uma estratégia de fazer A mais B mais C vai acabar com o zumbido. Não funciona assim. A gente tem pessoas que tiveram cura do zumbido com diversas abordagens, estratégias diferentes, até porque tinham indicações diferentes, porque zumbidos têm causas diferentes e por isso os tratamentos são personalizados. Eu não tenho um tratamento para todo mundo. O que eu faço? Não sei. Se eu não entender o teu caso, se eu não verificar todos os teus exames, se eu não tiver a sua história, eu não vou saber dizer, pelo menos não com ética e, enfim, né, o que exatamente está acontecendo com você e qual seria o melhor tratamento para você, tá? Então, preciso de uma avaliação individualizada e personalizada, tá? Vale a pena fazer algum exame no cérebro? Olha, o exame no cérebro que se faz é a ressonância, normalmente, tá? E a ressonância ela é indicada para alguns casos. Então, conversa com o teu médico, se ele sentir que para o teu caso existe uma indicação de fazer a ressonância, faça. E se você tiver medo, tiver com receio que tem alguma coisa, pede para o médico. Pede, olha, eu quero fazer um exame de imagem, eu quero ver se está tudo ok na minha cabeça. Pronto, faz. Eu sou, porque senão é criar minhoca. Então, se tem como resolver de uma maneira mais fácil, ótimo. Você não precisa ser convencido por ninguém, nem por A mais B, explicando para você que não tem nenhuma indicação de você fazer, que você não tem nenhuma característica que me faça suspeitar. Olha, você vai lá, olha, vê que não tem e descansa o coração, tá? Sugestão. Se isso te incomodar. Se o teu médico disser, não tem indicação, não tem nada a ver para você, não tem necessidade de você ficar bem, ótimo, um exame a menos, uma complicação a menos para você, tá? Rosane, tem zumbido diagnosticado otosclerose, teria algum tratamento além do aparelho? Depende, Rosane, tem casos de otosclerose e tem indicação de cirurgia, tem casos de otosclerose que tem indicação de medicação, tem casos de otosclerose que vão ter indicação de aparelho e existe o tratamento por próprio zumbido apesar da otosclerose ou mesmo com a otosclerose. Então existem estratégias para a gente tratar o zumbido, eu vou dizer assim, independente da otosclerose, porque aí a gente tem tratamentos que talvez vão caminhar em paralelo, tá? Mas que são tratamentos que eu vou abordar uma coisa e no outro eu vou abordar outra. Uma coisa é o zumbido, outra coisa é a otosclerose, talvez em algumas estratégias de tratamento. E sim, existem estratégias de tratamento para o zumbido, tá? O meu começou depois de um forte resfriado, pode acontecer, talvez era a peça que faltava no quebra-cabeças. Como fazer essa avaliação individualizada? Seria com você, porque os médicos que eu fui não sabem o que fazer. Olha, eu te recomendo sempre procurar um profissional que conheça zumbido, que trate zumbido, não necessariamente eu, mas, né, um profissional que entenda de zumbido, que trate zumbido, que tenha um conhecimento e prática em zumbido, experiência em zumbido, tá? Porque é um pouco diferente. Se alguém chegasse aqui pra mim e dissesse assim, olha, eu tô com dificuldade para engolir, eu tenho uma disfagia, eu até posso orientar, gente, mas com certeza eu vou encaminhar para um colega, porque assim, é uma área que eu não tenho tanto conhecimento, eu tenho certeza que eu não vou oferecer para esse paciente o melhor que ele tem, eu precisaria de muita experiência, muito conhecimento que não é o que eu tenho, a minha área é outra, 25 anos, meu negócio é zumbi da orelha, é hipersensibilidade, então assim, a gente às vezes tem que buscar profissionais que tenham conhecimento, experiência, interesse, estudo nessa área, tá? Então, busca um profissional que tenha um direcionamento mais para isso, eu tenho certeza que você vai encontrar aí opções interessantes de tratamento, tá? O Tiago perguntando, a neuromodulação também trata pacientes com perda de audição, mas que também tem relação muscular? Então, depende, tem vários tipos de neuromodulação, você pode tratar questões musculares, por exemplo, com o laser, a fotobiomodulação, ele tem estratégias para a questão muscular e ele tem estratégias para, eu não diria que para perda de audição, mas para o zumbido, tá? Então, eu não, assim, às vezes já aconteceu em alguns casos meus de a gente ter com a fotobiomodulação uma melhora da questão auditiva. Nunca é uma promessa, tá? Isso não é uma situação até comum, mas acontece, tá? Mas a indicação, o uso dele foi para zumbido. Então, pode ter essa indicação. A neuromodulação, ela pode. Tem neuromodulação, por exemplo, via corrente contínua, que você pode utilizar para tratar zumbido, a perda de audição. Se ela for uma perda de audição súbita, também tem estratégias de neuromodulação. Até teria,
tá? Mas a perda de audição neurosensorial que eu tenho ali há tempos, ou que foi por exposição a sons que não foi um trauma acústico, eu nunca vi nada a respeito, tá? Todas as pessoas são gerados com sono interno na cabeça do próprio funcionamento, algumas pessoas não são gerados com esses sons. Eu não entendi, se todo mundo tem sons internos, todo mundo tem. Tem corrente sanguínea, coração batendo, líquido correndo. Então sim, todo mundo tem sons, produz sons, o corpo produz sons. Só que são sons que a gente no dia a dia literalmente ignora porque a gente foi gerado com eles. E todos nós nascemos com esses sons, graças a Deus. Porque é isso que mantém a máquina do corpo funcionando, tá? Eu tenho zumbido há mais de 1 ano, incomoda muito ao dormir. Normalmente a queixa é maior ao dormir mesmo, tá? Se eu sou otorrinolaringologista, não, eu sou fonoaudióloga e psicóloga. E a minha especialidade ao longo desses 25 anos sempre foi zumbido. Eu fiz uma formação, assim que eu me formei, eu fui para Londres, fiz uma formação na Tinnitus Retraining Therapy, que é a terapia de retreinamento do zumbido e hipersensibilidade auditiva. E aí eu iniciei todo um trabalho, meu mestrado foi em zumbido, meu doutorado foi em zumbido, juntando a psicologia, junto com o zumbido, com a parte de fonoaudiologia ligada a zumbido, sensibilidade auditiva, psicologia. Então esse tempo todo eu estudei basicamente isso. Por que eu me interessei em estudar zumbido? Porque caiu um artigo na minha mão, indicado por uma professora minha, na época da faculdade, final da faculdade, professora Vera, quem eu tenho muita gratidão, porque ela mudou a minha vida, literalmente, ela modulou o meu caminho, enfim, ela deu um artigo que ela falou, eu acho que isso aqui tem muito a ver com você. Eu fazia fonoaudiologia e psicologia ao mesmo tempo, né? Sempre fui meio maluquinha, e ela achou que tinha muito a ver pela combinação das duas áreas, e de fato acho que foi um ganho muito grande para mim ter essas duas formações e ter esse viés de olhar para as duas áreas ao mesmo tempo, né? São tão poucos profissionais especialistas. Pra você ter uma ideia, quando eu me especializei, quando eu fui para Londres, tinham 3 pessoas no Brasil. Hoje tem uma infinidade de pessoas mais que conhecem zumbido, que entendem de zumbido e que tratam zumbido. Então, assim, e fora a quantidade de recursos que a gente tem para tratar. Eu sei que vocês sentem que parece que nada mudou. Gente, mudou absurdos, tá? Mas a gente não encontra a cura. Sim, a gente não tem a cura para um monte de coisas. E isso não quer dizer que a medicina não esteja estudando, pesquisando HIV, tá? Que é um negócio que a gente tem há quanto tempo, que gera um dano tão gigantesco, né? Que gerava inclusive mortes. A gente não tem cura ainda, mas olha o ganho, as pessoas não morrem mais disso, as pessoas têm um tratamento, uma vida normal, às vezes nem, né, tem um vírus identificável. Com zumbido andou nesse nível, a gente andou muito em relação ao zumbido. Eu entendo a frustração de vocês de não ter uma coisa que eu tome e ele vai embora. Muitas coisas no nosso saúde em geral não é tomei e fui embora, tá? Vide as questões emocionais, toma um remedinho e estou nova. Você pode até ficar bem com a medicação. Tirou a medicação, se você não mudar, você vai ter exatamente a mesma coisa e vai repetir o mesmo processo. Então as mudanças precisam acontecer de outras formas às vezes, e infelizmente não é por meio de um remédio para tudo, tá? Se eu faço consulta online, faço sim, tem bastante paciente online, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, senão vou para a caixinha de perguntas, que tem um mundaréu, tá? Então vamos lá, se tiver mais vocês vão botando, eu vou ter que sair às 9 horas, porque eu ainda tenho um paciente para ver hoje, tá? Então vamos lá, tenho perda auditiva há anos e o zumbido apareceu anos depois de um distúrbio da articulação temporomandibular. Lembra, quebra-cabeças. Eu tenho as pecinhas lá no meu quebra-cabeças. Talvez a pecinha que faltasse para o zumbido aparecer foi a DTM. Talvez se o DTM não tivesse aparecido, eu não tivesse zumbido, é possível que não. É possível que eu não desenvolvesse zumbido. Talvez outra coisa fosse a pecinha que fosse disparar zumbido. Talvez. Tá? Então, pode acontecer de eu ter lá, eu tenho a perda de audição há muito tempo. Não é ela que causa zumbido. Não, ela é a peça no tabuleiro que monta o quadro para o zumbido aparecer. Tá? O que uma pessoa sem problemas, inclusive áudio normal, pode fazer para tratar o zumbido?
Tem infinitas estratégias, lembrando que a questão não é só auditiva, tá? Muitos casos não tem indicação de aparelho auditivo, não é o aparelho a estratégia de tratamento. Então a gente tem terapia sonora, terapia cognitivo-comportamental, neuromodulação, fotobiomodulação, a gente tem estratégias que a gente normalmente une a terapia cognitivo-comportamental, de mindfulness, a gente tem estratégias de respiração, relaxamento, enfim, tem muitas estratégias. A questão de regular questões metabólicas, que eu não sei como é que tá para você, né? Porque não é só audição, né? A parte muscular, que eu não sei se está envolvida no teu caso ou não. Então, a audição, não fiquem fixados puramente na audição e também não se condenem ao fato da audição não ter perda e nem da audição ter perda, tá? Em ambos os casos, há tratamento para o zumbido, tá? O aparelho auditivo resolve o problema do zumbido? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, ele sozinho não resolve. É necessário fazer um casamento de abordagens, que é o que normalmente a gente costuma fazer. A gente junta abordagens e tratamentos porque tem resultados melhores do que estratégias isoladas, tá? Então, em alguns casos pode ser que sim, que traga pelo menos um grande alívio. Em outros casos tem que usar outras estratégias associadas, tá? Desculpa a ignorância, mas o contato para marcar consulta, onde eu acho? Tá no feed, tá? Tá no feed aqui, tá na nossa página do Instagram, tem lá o contato para marcação, tá? Tem o WhatsApp, é 61 98380 9849, tá? Por onde devemos começar a investigar? Começo de tudo, otorrinolaringologista, otoneurologista. Por quê? Porque eu vou fazer um exame. E eu preciso que o otorrinolaringologista avalie a minha orelha, veja se tem cera, se tiver que tirar cera, se não tem que tirar cera, quais os exames que ele acha que eu tenho que fazer os exames que tem para fazer, aí ele vai ter que avaliar. Se é um caso, aconteceu comigo, a pessoa ficou até bastante chateada, porque eu encaminhei de volta para o otorrino, ele tem uma infecção na orelha, eu não posso tratar um paciente que tem uma infecção, precisa de um tratamento otorrinolaringológico. Como é que eu vou ficar com esse paciente aqui, vou tratar o zumbido dele, vou deixar a infecção crescer? Eu nem sei até que ponto eu consigo ajudá-lo com essa infecção rodando lá dentro e quem sabe destruindo a orelha dele. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Então ele chegou com exames vindo de um médico otorrino, mas com o exame alterado, não tinha nenhum encaminhamento, não tinha noção do que estava acontecendo. Pedi para voltar para o otorrinolaringologista para eu saber o que é que tem ali dentro. É algo crônico? Será que não é algo que tem que medicar? Não é algo que tem para uma cirurgia? É o caso de vir para mim? Como é que eu faço com essa questão que está lá dentro para a gente poder montar essa estratégia juntos? Porque essa parte da infecção eu não tenho como me responsabilizar, essa parte médica, tá? Então comece pelo médico otorrinolaringologista, de preferência otoneurologista, tá? Tive perda isolada na frequência de 6 em 30 decibéis, eu acho. Já aparece o zumbido, já tenho... você fez pergunta aqui, tá na caixinha de pergunta, tá? Do lado esquerdo, sim, o zumbido ele pode aparecer, que nem eu falei agora na live, às vezes tá lá, tá tudo dentro da normalidade, aqueles ali estão um pouco abaixo dentro da normalidade, aquilo ali já justifica zumbido. Mas eu tenho só uma região em que eu tenho isso para baixo, já justifica. Aquela região o cérebro identifica uma privação e ele pode se reorganizar. Tô dizendo que é isso, não estou dizendo que é isso, porque eu não sei, mas pode ter uma participação, pode ter uma participação, tem uma explicação lógica para isso, tem uma explicação lógica para isso, tá? Então, qualquer privação, às vezes temporária, eu tive otite, então durante o período da otite, a gente tem exames mostrando isso. Se você for privada, não vou saber o tempo agora, não sei se é 2 semanas, 2... Era alguma coisa assim, é um prazo curto, a pessoa tava otite, quer dizer, eu tô lá com entupimento, né? Nem uma coisa definitiva, uma perda, né, grande, nada disso. Mostrava o cérebro se reorganizando. Então, a gente já tem reorganização com pouco tempo de privação. Então, mesmo que mínima, mesmo que tenha sido há pouco tempo, o cérebro já pode se reorganizar e nessa reorganização, essa hiperativação dessas áreas acontecer e isso gerar zumbido, ou manter zumbido, enfim, tá?
Fiz audiometria por conta dos zumbidos, são sons diferentes, no direito é mais alto do que no esquerdo. Investiga se não tem mais de uma causa. Quando os sons são diferentes, eu sempre penso em causas diferentes, tá? Então vale a pena investigar, tá? Tem um caso de tontura com hipofunção, no exame de Weng, provavelmente. Um mês depois apareceu o zumbido. Então, talvez as causas sejam diferentes, tá? Então, pode ser que o zumbido de um lado tenha relação com essa questão do labiríntica, com essa alteração do labirinto, do outro lado talvez não, tá? Então, é algo para investigar o que tá aí no meio. E aí, você vai tratar conforme as coisas que forem aparecendo e as necessidades que forem, que talvez sejam diferentes numa orelha e na outra, tá? Então, é necessário investigar porque talvez você tenha causas diferentes desses zumbidos diferentes, tá? Existe o zumbido catastrófico, ouço falar e dá medo. Então, na verdade, essa questão de zumbido catastrófico é uma classificação de um questionário que a gente utiliza muito, que é o Tinnitus Handicap Inventory, que é um questionáriozinho em que a gente começa a avaliar o zumbido, e uma das classificações que a gente tem do zumbido é como se ele fosse leve, moderado, severo, né? Então, o que ele tem, uma das classificações que ele dá lá é catastrofização. Ele vai avaliar o emocional e ele vai avaliar o quanto o zumbido, ele é catastrófico para mim. Então, não existe um zumbido catastrófico, existe como eu olho para o zumbido e eu posso catastrofizar este zumbido. Eu posso olhar para ele e dizer, é o fim de tudo. Agora, não tem mais conviver com esse negócio aqui na minha orelha, não tem chance. Ou eu posso olhar para ele e dizer, ele me incomoda, mas não, gente, não. Ó, e tem isso, tem aquilo. Então, essa avaliação, essa catastrofização é de uma avaliação, nome de um critério de avaliação desse questionário, tá? Então, não é que existe um zumbido catastrófico, é que dentro desta avaliação, uma avaliação se chama catastrofização, o quanto esse zumbido é entendido como catastrófico pra gente. Então, não fique com medo, tá? É o significado que você dá para o zumbido, ele classifica com este nome catastrófico, e não é que o zumbido é catastrófico em si, tá? Quem faz zumbido deve ter algum cuidado extra na natação? Olha, se você não tem alterações da orelha externa, orelha média, perfuração de tímpano, e não é essa a causa do zumbido, e ou não é uma condição que você tem, a princípio natação é ótimo, nade à vontade, nade bastante, tá tudo certo, tá? Então não tem nenhuma contraindicação. Pode ter uma segunda contraindicação se você tiver alterações musculares e na natação você forçar a musculatura, que pode gerar zumbido, né, cervical e tal, dependendo de como é que você faz. E aí eu acho que vale a pena você avaliar, tá? Mas assim, pela questão da orelha em si, só se você tiver alguma alteração, uma lesão na orelha, tá? Como determinar há quanto tempo a pessoa tem zumbido? Não consigo lembrar. Gente, é subjetivo. Às vezes a gente não tem como determinar isso, tá? Isso é de como a pessoa lembra. Acontece muito aqui da pessoa dizer, eu até acho que eu tinha antes, mas eu lembro que ele começou a incomodar na época tal, nesse momento tal da vida, tá? Então, sim, é possível que ele até existisse antes e ele depois virou uma coisa mais incômoda, tá? Quanto tempo depois de um trauma acústico pode aumentar o zumbido de quem já tem zumbido? O trauma acústico é um impacto naquele momento. Então, o que se espera é o aumento naquele momento. O trauma acústico é quando eu tenho um disparo, um tiro, uma bombinha, né, um estouro, aquela ocorrência naquele momento. E aí a alteração que dá na orelha, ela acontece naquela hora. Então, a tendência nesses casos é que ele ocorra, que o aumento do zumbido, a geração do zumbido em função do trauma ocorra naquele momento, tá? Tenho perda auditiva neurosensorial em sons agudos. É normal ter zumbido neste caso? Sim, lembra dessa conversa. Às vezes está até dentro da normalidade, mas está mais baixinho do que os outros, ou seja, já não está funcionando tão lindamente que nem os outros, já pode reorganizar meu cérebro e sim, isso pode ser o causador do zumbido, tá? A sessão de câmera hiperbárica que eu já respondi. Zumbido após químio, o médico disse que era mera coincidência, que é decorrente da idade, tem 47 anos. Então,
eu não vou falar contra o seu médico porque eu não sou oncologista, mas assim, da parte da audiologia, 47 anos não tem nada a ver com perda de audição em função da idade. Aos 47 anos, a não ser que você tenha uma genética, tua família toda tem caso de perda de audição super cedo, a galera da tua família toda tem uma história, ou, né, que justifique você perder a audição cedo. Não, se você fez químio às vezes é tóxica para o ouvido, sim, e a químio muitas vezes gera perda de audição. Por que que se faz mesmo assim? Porque é a vida ou a audição. Então, a pessoa acaba, obviamente, tendo que, né, o médico vai ter que priorizar você sobreviver, tá? Mas ela pode gerar uma alteração auditiva? Sim, eu pensaria que essa alteração auditiva pensaria, não conheço o caso, não sei, tá? Mas me dizer que é por causa de uma presbiacusia com 47 anos de idade, que é uma mera coincidência após uma químio, não sei, não acho que seja, tá? Tenho zumbido e perda de audição, já fiz vários exames e nada. O que eu posso fazer mais? Tratar o zumbido, tá? Então, assim, eu tenho zumbido e tenho a perda de audição. Fez vários exames. Se tem perda de audição, a perda de audição é tratável. Precisamos tratar a perda. Vamos tratar a perda. Avaliei a questão muscular, avaliei a questão metabólica, eu avaliei as questões relacionadas à minha rotina, eu avaliei todo o resto, tá tudo ok, trato o zumbido. Tá? Ou trata tudo junto. Eu descobri que na verdade eu tenho um distúrbio do sono. Preciso tratar? Precisa sim, porque isso vai impactar no seu zumbido. Eu descobri que na verdade eu tenho uma relação tô deprimida, eu tô super deprimida. A depressão a gente sabe que tem um impacto direto no zumbido. Vai ter que tratar no combo? Vai tratar junto com o tratamento do zumbido, sim. Então às vezes a gente tem que unir forças e tratar mais coisas ali que estão envolvidas nesse combo, tá? Eu sei que é chato, eu sei que é frustrante, eu volto a dizer, mas existe saída. E eu costumo entender o zumbido como uma ferramenta para te sacudir para resolver coisas da vida, tá? Então, assim, entenda isso como talvez uma oportunidade de fazer mudanças importantes em algumas áreas da sua vida que podem te ajudar imensamente em outras áreas que não só no zumbido, tá? Isso é muito real. Eu ouço o do lado esquerdo, que é mais baixo, mas ele às vezes me irrita mais do que do lado direito, que é mais alto. Porque o incômodo não está ligado ao volume. O incômodo está ligado à interpretação que a gente faz do som. E às vezes a característica do som me gera um gatilho emocional pior. Então assim, esse aqui é mais fininho, me irrita mais. Esse aqui é mais... Pode, tá? Isso pode acontecer, mas é como eu classifico, como eu interpreto o som, tá? Meu ouvido esquerdo, ao falar alto, ele vibra desde criança. Ele chia quando estou na igreja e ouço sons altos. E investiga se não tem alguma questão muscular, essa vibração, essa coisa dessa sensibilidade física aí do som, sabe? Me faz pensar se não tem alguma coisa muscular, sim, tá? Ao rir ou falar alto, a voz fica robótica. Pensaria fortemente em alguma coisa muscular. Dá vontade de botar a mão em você já para ver o que é que tem aí, tá? Mas dá uma avaliada. Márcia, estou com 2 meses com zumbido, é uma agonia, estou com perda auditiva e tontura. Avalie, é necessário, é possível que o zumbido tenha total relação com essa perda auditiva e com a tontura, tá? E que eles tenham a mesma causa, o que está causando a perda de audição, o que está causando a tontura também está causando o zumbido. E descobrir isso é importante, porque muitas vezes a gente tem que atuar na causa para que ela pare ou para que eu pelo menos consiga frear ela, e se ao fazer isso muitas vezes o zumbido já vai embora, a tontura vai embora, eu já tenho uma melhora do quadro, às vezes não, e às vezes eu preciso então tratar diretamente o zumbido, que também é possível, tá? Depressão e insônia aumenta o zumbido e deixa a pessoa extremamente estressada, é um fato, tá? Zani, é um fato. Realmente a depressão e a insônia tem estudos diversos e a gente quando trabalha com isso vê isso assim todo dia, tá? Você é um amor, doutora, que Deus abençoe. Imagina, eu gosto esse é o meu momento de repente ter mais contato com mais pessoas e poder ajudar de alguma outra maneira. Eu sei que a gente não consegue tratar é só aqui, né, botando a mão na massa nos meus pacientinhos, mas é um jeito de a gente pelo menos levar a informação e de ajudar de alguma maneira. Eu tenho mais 1 minutinho, vou responder aqui a pergunta da Alda e aí a gente encerra. Eu tenho uma leve perda auditiva no ouvido direito, entre 6 e 8.
e com zumbido há 8 meses. Já fiz diversos exames e não consigo descobrir a causa da perda. Não percebo a perda no dia a dia. Alda, é capaz dessa perda já existir antes, a não ser que você tenha exames anteriores mostrando que ela não existia, é capaz de ela já existir antes. Ah, mas por que o zumbido veio só agora? Quebra-cabeças, a perda já estava lá, já tinha uma peça do quebra-cabeças. Alguma outra coisa entrou na jogada e o zumbido apareceu, tá? É possível que tenha surgido agora? Não encontro a causa. Ok, vou ficar fazendo exames periodicamente, eu vou lá, às vezes eu tenho aqui uma questão que eu encontro, eu tenho, sei lá, uma manchinha, essa manchinha não é nada. Não é nada, mas eu vou ter que fazer exames periodicamente para garantir que essa manchinha não vire alguma coisa. Então, no caso da questão auditiva, você faz exames periodicamente, como que teu médico mandata, às vezes de 6 meses, às vezes de ano em ano. Se tiver tudo estável, tudo parado, não tem nada mexendo, é possível que isso já tenha acontecido, tenha sido um episódio lá atrás, uma ocorrência e nada ativo, nada acontecendo, que eu tenha que botar a mão, tratar e tentar de alguma maneira. E aí, paciência, tá tudo ok, vamos ver o que eu faço com o zumbido e vamos pra frente, tá? Independente disso, tem como tratar o zumbido, tá? Lembra disso. Dá para fazer o tratamento a longa distância? Moro no Piauí, aqui tem uma fisioterapeuta para o zumbido, mas primeiro vou passar por uma avaliação com a senhora. Tem como? Tem sim, tem como, tá? E aí, claro, se precisar que alguém coloque a mão, que faça uma fisioterapia específica, aí a gente te orienta, vou te orientar, olha, precisa disso, precisa daquilo, que nem às vezes a gente tem que fazer, encaminhar para o otorrino de volta, investigar melhor isso aqui, eu falo com o otorrino, eu falo com a físio, né? Eu acho que essa comunicação entre a equipe, ela é muito importante, né? Porque aí eu vi isso, o que você acha? Eu vi aquilo, eu acho isso uma coisa tão interessante, todo mundo cresce, tá? E o paciente tem eu acho que uma oportunidade melhor quando a gente trabalha juntos também, tá? Mas para o zumbido, o aparelho auditivo é uma boa opção quando há indicação, Alba, tá? Não para todo mundo, tá? Tem pessoas que não há indicação de aparelho auditivo, não tem porquê, o aparelho não vai ajudar em nada. Quando eu tenho uma perda importante, uma perda em que o aparelho pode ter algum impacto interessante, sim, ele pode ser uma boa opção, vale testar, tá? Pode ser uma opção interessante, tá? Talvez precise, junto com o aparelho, de outras estratégias? Talvez sim, tá? Então, cuidado com a ideia de que eu vou botar o aparelho e pronto, meu zumbido sumiu. Eu vou lá testar, botei o aparelho, ele continua aqui, mas continua esse diabo desse negócio, né? Botar um negócio, resolver. Às vezes não funciona assim. Não é botei na orelha milagre. Essa coisa de milagre pro zumbido, gente, a exceção não é a regra. Infelizmente, a gente adoraria dizer que, nossa, super acontece comum todo dia. Não, tá? Mas é uma opção interessante? A longo prazo ele estimula o cérebro vai sendo estimulado, vai sendo estimulado, vai sendo estimulado, e aquilo ali pode ser algo super positivo quando há uma indicação adequada, tá? De novo, caso a caso, tá? Ai, Cláudia, que bom que eu tô ajudando, fico muito feliz. Você tem sido uma bênção na minha vida, tem ajudado muito no meu zumbido. Ai, gente, sério, que arrepiar. Sou uma banana, tá? Não existia, tem exames anteriores, então fica de olho, verifica o que aconteceu, é a Alba que teve a perda em 8, tá? 6 e 8. Fica de olho, se não descobrir o que é, às vezes a gente realmente não consegue identificar o que é, só ver se isso tá parado, se tem alguma coisa acontecendo, e aí conversa com o otorrino, aí é com o otorrino que a gente precisa saber se precisa fazer algum exame de genética, se tem alguma coisa que tem que fazer, enfim, se tem um diagnóstico para isso. Mas muito provavelmente ele vai pedir para você repetir, porque talvez possa ter sido um evento, uma ocorrência, uma medicação que você tomou lá atrás e que acabou, aconteceu e já foi. Então, a gente vai precisar ver daqui para frente, talvez de 3 em 3 meses, fazer a audiometria e ver se está estável, tá? Para você ir monitorando essa questão da audição, tá? Gente, eu vou ter que ir embora, que eu ainda tenho um atendimento para fazer. Márcia, você que é um amor, queridas. Gente, sério, o carinho de vocês é muito gostoso. Muito obrigada de verdade mesmo, viu? Alessandra, para agendar consulta, para tirar dúvida, o nosso WhatsApp é o 61 98380 9849, tá? Tem no feed, ali no feed tem um link que vai, ou tem até o WhatsApp, mas tá ali, tá?
Infelizmente, muitos otorrinos dizem que não tem o que fazer. Não caiam nessa, sempre tem o que fazer. Eu trabalho com isso há 25 anos, sempre tem o que fazer. Talvez não é o que a gente gostaria que tivesse para fazer. Eu gostaria que tivesse um remédio, eu gostaria que eu deitasse na maca aqui, fizesse 2 sessões e saísse zerada. Talvez não vá ser assim. Talvez seja um processo, talvez é um processo longo. Eu tenho pacientes que estão zerando o zumbido, que estão em terapia, por exemplo, psicoterapia, há 1 ano. Agora estão lá persistentes, estão lá firme e forte, o resultado está chegando consistente, firme, tá? Então isso pode acontecer, só que às vezes leva tempo. E eu sei que cansa, eu sei que é investimento, eu sei que tem um monte de coisas envolvidas. Mas essa ideia de que não tem o que fazer, isso é do tempo que eu comecei a trabalhar com zumbido, que tinham 3 pessoas no Brasil mexendo com isso. Enfim, e que a gente não tinha quase recurso para tratar como tem hoje, tinha conhecimento que a gente tem hoje, a gente nem tinha, gente, essa noção do cérebro e tal, a gente desconfiava, mas a gente não tinha prova, então tinha estudos falando sobre isso, agora a gente tem prova, a gente sabe onde que tá, o que que tá, como se eu estimular essa região aqui, o que que eu consigo, pode ser que ali seja uma região interessante, então coisas mudaram, não comprem essa ideia, tá? E quando eu tenho zumbidos múltiplos no mesmo lado, podem ter mais de um motivo. Então, cada um desses sons que eu percebo deste mesmo lado pode ter gatilhos ou coisas diferentes que estão ali. De qualquer forma, vamos investigar, vamos tratar, vamos liberando um e um. Então, isso é possível também, tá? Gente, um beijo gigante, muito obrigada. Daqui a 2 semanas a gente se encontra de novo. Eu vou na semana que vem para o congresso da Fundação de Otorrinolaringologia. Eu tive o prazer de ser convidada para dar participar de uma aula, né, de dar um painel. E eu vou lá trazer novidades, ver o que tem de novidades também, para a gente poder dividir na outra semana. E na outra semana eu volto e conto as fofocas e as novidades todas para vocês, tá bom? Um beijo grande e uma boa noite para todo mundo.